Dionísio, nós vemos todos os países que vivenciaram ditaduras, né? Todos eles, Brasil, Argentina, Uruguai, Chile. a Espanha, Chile, né? Todos têm, quer dizer, os setores que depois foram superados, né, por essa ou por aquela via, né? Mas com a democratização desses países, esses setores têm resistência à memória, à revelação, né? A verdade. A verdade. Mas aqui no Brasil há um detalhe interessante. No julgamento do Supremo Tribunal Federal, em relação à lei de anistia, que o Supremo, lamentavelmente, acabou por validar, né, a anistia aos torturadores, né, aqueles que cometeram crimes de lesa humanidade, né, ele fez a ressalva em relação à memória e à verdade, que esses torturadores estariam a salvo de processos judiciais, mas aquela decisão, de acordo com o voto do ministro Eros Grau, que era o relator do processo, e foi sufragado pela maioria, né? Aliás, pela unanimidade, quando eu falo maioria, a maioria dos que entenderam válida a lei de anistia para os torturadores. O julgamento fez a ressalva em relação à questão da abertura dos arquivos, né? Disse que o julgamento não obstava à abertura dos arquivos. Então, isso é importante, né? A busca pela memória e a verdade não se encerrou, né, com o julgamento do Supremo Tribunal Federal. É importante que se saiba disso. Então, a busca, né, por esses documentos, ela continua e deve continuar. Na entrevista exclusiva concedida ao Observatório da Imprensa, o juiz Garçon também abordou o tema da violência contra os jornalistas. Hay muchos periodistas en muchos ámbitos, en países próximos y en países remotos, que están muriendo permanentemente por precisamente querer cumplir el derecho fundamental a la información sin embargo, también tienen como actores una labor fundamental, porque la lucha por los derechos humanos fundamentalmente es una lucha desde el conocimiento y la educación. Es decir, no solamente está la cuestión de protegerlos cuando se han violentado, sino conseguir que esa violación no se produzca. Y ahí el medio de comunicación tiene una labor absolutamente indispensable en esa promoción de los derechos humanos, en esa aproximación al ciudadano, en esa exigencia a sí mismos de responsabilidad en el tratamiento de los temas, en ser implacables contra la corrupción, en ser absolutamente militantes en aquellos casos en los que se vea claramente que se está menospreciando a las víctimas, a las mujeres, a los desfavorecidos, cuando vea que se está alterando claramente el principio de paridad o de igualdad entre ciudadanos. En fin, el ámbito es absolutamente amplio. Vivimos en una sociedad de comunicación, nos guste o no nos guste, y eso va a seguir siendo así, no solo en los medios de comunicación tradicionales y clásicos, sino en Internet. La red es un espacio que cada vez va a ir más en expansión y tenemos que utilizar todos los mecanismos que tenemos para proteger a la sociedad. Doutor Vadir Damus, essa questão da violência contra os jornalistas, né? E o juiz Garçon lembra bem, nós estamos na era da comunicação e os jornalistas passam a ser realmente os mais visados, porque eles são os mensageiros desse processo todo. Como é que o senhor vê essa questão? E, ao mesmo tempo, há uma resistência generalizada, que os jornais não contam a verdade, que os jornalistas têm ideias preconcebidas. Como é que o senhor vê esse fogo cruzado contra a imprensa? Não, é verdade o que acontece hoje na Rússia, né? Também? É algo inacreditável, né? Assassinatos de jornalistas... E sempre os mais afirmativos. Os mais afirmativos, os que efetivamente informam. É claro que eventuais abusos da imprensa não podem ser tratados com tentativa de assassinato ou com homicídio, né? Para isso existe o Poder Judiciário, para isso existem as instituições
democráticas, não é? O direito Para de isso resposta. existem leis, para o direito de resposta, enfim. Mas é algo preocupante o que acontece e, infelizmente, não são casos isolados. Existe efetivamente hoje, em escala planetária, um direcionamento a cercear a liberdade de imprensa, até com assassinatos dos trabalhadores da imprensa, dos jornalistas. No México. Então, isso é algo que tem no México, não é? Na Rússia, na Espanha, enfim. Então, isso é algo que tem que ser visto, tem que ser denunciado, tem que ser combatido, sem sombra de dúvida. Vamos fazer mais um intervalo e voltamos já. Voltamos com o último bloco do Observatório da Imprensa, na pauta a mídia e a defesa dos direitos humanos, aqui pelo mundo afora. E vamos ver mais um trecho da entrevista exclusiva do superjuiz espanhol Baltasar Garzón. Ele falou sobre a importância dos direitos humanos no Brasil. Yo creo que Brasil en los últimos años está dando ejemplo de avances importantes en la lucha por los derechos humanos. Hay muchos problemas, hay una gran tasa de violencia de género en contra de la mujer, por ejemplo, que es muy preocupante, y ahí los responsables políticos, tanto a nivel federal como a nivel estatal y local, deberían de hacer un grandísimo esfuerzo por conseguir unificar las acciones en ese ámbito para diseñar cuál es el mapa, es decir, cuál es la realidad del fenómeno, porque me temo que puede ser muy importante, y combatirlo eficazmente. Es decir, la protección de la mujer, yo creo que es un capítulo en el que se puede hacer muchísimo más en Brasil, y sería muy bueno que se hiciera, pero también en ámbitos como la lucha contra la pobreza, la consecución de espacios para millones de personas que antes carecían de ellos y posibilidades de futuro, también es un éxito, y eso es lucha por los derechos humanos, porque de poco vale que pidamos defensa de los derechos humanos si quien tiene que defenderlos o participar de ellos no tiene que comer, ¿no? Lo primero, tendremos que atender a lo que es urgente. Y luego, en lo que es la visión hacia atrás, para mí resulta fundamental que seamos conscientes, yo lo he dicho en alguna ocasión, de que para pasar página tenemos que leer esas páginas, tenemos que saber lo que ha ocurrido. Professor Merri, pulo à Espanha, para nós entendermos a conjuntura mundial na qual o Brasil se insere. Essa força do franquismo na Espanha, que é muito grande, que o juiz Garzón, inclusive, é muito pessimista com relação ao seu próprio futuro, porque ele acha que realmente o esquema do judiciário espanhol está praticamente todo contra ele. São aberrações tremendas. Agora, a Espanha não é um caso isolado, quer dizer, a direita e o fascismo, o neofascismo, a extrema-direita e o neofascismo estão muito presentes na Europa, né? E não só na Europa, do lado de cá do Atlântico, nos Estados Unidos, o Tea Party tem toques também extremamente perigosos, não é? Como é que o senhor vê esse? Quer dizer, a Guerra Civil não acabou, a Segunda Guerra Mundial não serviu para nada? Na realidade, nós temos que considerar que há um movimento conservador crescente na ordem mundial, não é? Nós temos em diferentes países manifestações bastante visíveis, particularmente na juventude, não é, de alguma forma de reação contra os movimentos que se avançaram desde os anos 60 até o presente, não é? E o caso espanhol acaba sendo bastante emblemático, porque nos afeta muito diretamente, não é? Pensando bastante no caso do juiz, uma das ações que ele empreende é exatamente a defesa de espanhóis fora do espaço espanhol, como se deu no caso do Chile com
com Pinochet. Então, isso é uma reação assim que interessa bastante, dá uma visibilidade bastante grande ao caso do juiz Garçon e nos convida também a pensar como podemos analisar essa situação de crescimento, inclusive de grupos que talvez ainda não tão politicamente engajados, mas com procedimentos e com comportamentos, não é, que evidentemente se colocam num caminho para uma reação nefasta. Eu acho que compete exatamente discutir o caso espanhol, não como um caso da Espanha, mas como um emblema de uma situação conjuntural bastante ameaçadora. Doutor Damus, dentro disso que falou o professor Merri, tem aí uma coisa que é discutível, que apaixona os meios jurídicos, que é a validade ou a legitimidade dessa justiça internacional. Porque há contestações, não é? E até que ponto quem pode ser julgado? Será que um Ahmadinejad, por exemplo, o Ahmadinejad não cometeu nenhum crime contra a humanidade, mas o seu ministro da Justiça está sendo acusado, da Defesa, está sendo acusado na Argentina de ser o responsável por um atentado que morreu mais de 80 pessoas e 200 feridos. Quer dizer, como é que se situa nesse novo mundo globalizado essa noção de justiça internacional? O juiz Garzón é a figura emblemática, né, desse movimento que hoje extrapola os meios jurídicos, né, ganha as ruas, ganha o noticiário da imprensa, enfim. E, aliás, foi por isso, dentre outros motivos, um deles foi de ter trazido o juiz Garzón aqui há cerca de um mês. Ele esteve na OAB, né, onde fez uma conferência, né? Foi exatamente trazer esse debate, né, para o nosso meio, né, nos aproveitando da figura emblemática em que se transformou o juiz Baltasar Garzón. Isso é um tema extremamente polêmico, né? Nos círculos jurídicos há uma boa parte que não aceita essa noção da justiça penal universal, né, da qual o juiz Garzón é um ardoroso defensor, né, dentro desse espírito de justiceiro que ele tem. Essa é uma questão que vai ficar em aberto aí por muito tempo, né? Exemplos como esse do Irã, do Ahmadinejad, do seu ministro da Justiça, do ministro da Defesa, George Bush, né, que invadiu o Iraque com base numa mentira, né, dizendo que havia armas de destruição em massa no Iraque. Que não foram achadas e não havia coisa nenhuma, né? Acusando Saddam Hussein, praticou muitos crimes, mas não aquele das Torres Gêmeas, do qual foi acusado, né? Então, todas essas questões são questões contemporâneas, atuais, né? Mas que acho que elas têm um valor moral muito grande, né? Não sei se um dia essa noção da justiça penal universal ela vai se afirmar, né? Mas ela tem um valor emblemático, um valor moral, né, que merece aplausos, né? Porque efetivamente deixar impunes, né, crimes contra a raça humana, crimes contra a humanidade, né, dizer que isso já passou, agora vamos olhar para frente, né, e deixar isso de lado, né, no lixo da história, isso, do ponto de vista ético-moral, não é aceitável.